Quando a gente pensa no futuro, a imagem mental geralmente vai direto para a ficção científica, né? Totalmente. Aquela coisa de carros voadores, luzes neon pela cidade. Exato, uma estética bem de cinema mesmo. Mas a nossa missão hoje, neste podcast, é destrinchar uma pilha de artigos de negócios fresquinhos. Eles são de 11 de maio de 2026. E eles mostram uma realidade bem diferente, né? Muito diferente. É algo bem mais intrigante porque o futuro já virou rotina por lá. A verdadeira inovação tecnológica está acontecendo nas coisas mais mundanas possíveis. O dia a dia virou um laboratório a céu aberto. Sim, imagina a seguinte cena. Uma pessoa caminha por Xangai, aí decide comprar uma maquiagem na rua. E quem processa a venda, quem entrega o produto, é um robô humanoide. No meio da rua. Pois é, minutos depois, essa mesma pessoa entra no seu carro elétrico e diz em voz alta que quer comer frango frito. A inteligência artificial do carro simplesmente processa o pedido sozinha, debita o valor direto da conta bancária e ainda guia o motorista até uma vaga. Chegando lá, o carro recarrega a bateria enquanto a comida é entregue direto pela janela. Tipo, sem a pessoa precisar tocar no celular ou abrir a carteira. É um nível de fluidez que, assim, parece até ensaiado para aquelas feiras de tecnologia. Mas as fontes que a gente tem em mãos hoje deixam muito claro que a China já ultrapassou essa fase de teste há muito tempo. Virou realidade, né? Exatamente. O que os dados mostram é um ecossistema gigantesco. E totalmente integrado. A gente não está mais falando daquelas inovações isoladas. Aqueles robôs que faziam um truquezinho, sabe? Isso, um truque de salão. Não é mais isso. É uma infraestrutura onde a inteligência artificial, a robótica avançada e o próprio planejamento urbano ficam conversando entre si, o tempo todo, nos bastidores. Antecipando o que o consumidor quer. Perfeito. Antecipando e entregando sem atrito. E é exatamente por aí que eu acho que a gente precisa começar. Porque o primeiro artigo foca bem nessa cena da máquina de vendas que é operada pelo robô humanoide. É um ótimo ponto de partida. Sendo bem cética, quando a gente lê sobre um robô vendendo cosméticos no calçadão, a primeira reação é pensar que é só marketing, sabe? Uma jogada publicitária. Isso, um equipamento de milhões de dólares plantado ali num ponto turístico só para atrair olhares, gerar uns vídeos virais nas redes sociais. A grande dúvida é, existe uma escala real nisso ou é só uma vitrine cara? É a dúvida mais natural que existe. Mas os números provam que o negócio é brutalmente real. Sério? Sim, um relatório da Morgan Stanley, que está citado nessas nossas fontes, analisou esse mercado. E eles apontaram que só no ano passado foram enviados globalmente entre 13 mil e 16 mil robôs humanoides. Nossa, é muito robô. É muita coisa. E o detalhe que muda o jogo, o que realmente assusta, é que os fabricantes chineses foram responsáveis por cerca de 90% desse total. 90%? A esmagadora maioria. Sim, um domínio quase absoluto. Enquanto isso, o mesmo relatório mostra que os concorrentes nos Estados Unidos e no Japão, que são países que a gente historicamente associa à robótica avançada, continuam engatinhando. Ficaram para trás. Ficaram na fase de protótipo. A China não está mais brincando de fazer robô de exposição. Eles estão escalando a manufatura pesada para dominar o varejo global. Mas, espera aí, vamos falar sobre a mecânica da coisa. O que faz esse robô humanoide ser tão diferente de uma, digamos, máquina de vendas tradicional? É uma boa pergunta. Porque, no fundo, apertar um botão e cair uma caixinha de lanche ou de maquiagem é algo que existe há décadas. O que é que a inteligência artificial adiciona nesse processo físico que justifica ter um formato humanoide ali? Excelente ponto. Assim, se fosse só para derrubar uma caixa de um trilho, um braço mecânico simples de fábrica resolveria. Exato, uma alavanca e pronto. Mas a grande virada de chave é que um robô humanoide, operando de forma autônoma na rua, precisa lidar com a imprevisibilidade do mundo real. Como assim, imprevisibilidade? Pensa bem, o cliente pode pedir produtos de tamanhos diferentes, pesos, texturas variadas. Para o robô identificar o que foi escolhido, alcançar o objeto e entregar na mão da pessoa sem esmagar o produto ou, pior, deixar cair. Pré-programados num laboratório. É aí que a inteligência artificial entra pesado. Ela fornece sistemas avançadíssimos de visão computacional e algo que na robótica a gente chama de propriocepção. Pausa rápida. Propriocepção. Explica isso de um jeito bem simples para quem não é engenheiro de robótica e está escutando a gente agora. Claro, a propriocepção
em nós humanos é a capacidade de saber onde os nossos membros estão no espaço, sem precisar olhar para eles. Tipo tocar a ponta do nariz de olhos fechados. Perfeito, exatamente isso. Agora, para um robô replicar isso, exige uma quantidade colossal de processamento de dados em tempo real. Imagino. Ele precisa calcular a força milimétrica dos motores nas pontas dos dedos robóticos para segurar, por exemplo, um batom escorregadio, e sem quebrar a embalagem plástica. Que loucura. No passado, a inteligência artificial estava presa dentro da tela do computador, né? Analisando planilha ou jogando xadrez. Sim, gerando texto, imagem. O que a gente está vendo em Xangai é a IA ganhando um corpo físico. O cérebro digital agora tem mãos. Ele precisa interagir com a física do mundo real e tomar decisões em frações de segundo. A IA ganhou um corpo físico. Cara, isso muda totalmente a perspectiva. E pelo que eu vi nessas nossas fontes, esse cérebro digital também está operando fortemente nos bastidores de lugares onde a gente menos espera. Onde a gente nem enxerga. Sim, lugares como a nossa comida, o que leva a gente para o setor de fast food. Nós temos aquela imagem clássica do drive-thru como algo super analógico e, vamos combinar, muitas vezes frustrante. Muito frustrante. Aquele alto-falante que não funciona direito. Né? É a pessoa baixando o vidro, gritando no microfone chiado, repetindo o pedido porque o atendente não entendeu e depois avançando a passo de tartaruga numa fila de carros. É o padrão ocidental. Mas os artigos mostram que marcas tradicionais ocidentais, tipo o McDonald's e o KFC, estão sendo forçadas a mudar drasticamente para sobreviver nesse ecossistema chinês. Ou mudam ou ficam para trás. Pois é, o McDonald's, por exemplo, concluiu atualizações em mais de 80 locais só em Pequim. Eles estão usando um mini aplicativo do WeChat que rastreia o carro via geolocalização. Exato. E eles também já atualizaram mais de 50 lojas com drive-thru lá nas cidades de Shenyang e Dalian com essa mesmíssima tecnologia. Mas me explica uma coisa sobre a mecânica de tudo isso. O que é exatamente esse mini aplicativo do WeChat e como esse rastreamento altera o que acontece lá dentro da cozinha da lanchonete? Como isso acaba com a fila? Vamos por partes. Para o público mais acostumado com a internet ocidental, o WeChat costuma ser comparado ao WhatsApp. Mas isso é um erro conceitual bem grande. Não é um app de mensagens? É muito mais que isso. O WeChat é um super aplicativo. Ele é uma plataforma que funciona quase como um sistema operacional inteiro dentro do celular da pessoa. Entendi. Então, os mini aplicativos são programinhos de terceiros que rodam lá dentro do WeChat. Ou seja, o cliente não precisa ir na loja de apps e baixar o aplicativo do McDonald's. Ele acessa o serviço direto pelo WeChat, que já está conectado à conta bancária e ao GPS do usuário. Facilita muito a vida. Muito. Quando a pessoa faz o pedido antecipado, o sistema começa a rastrear o carro dela em tempo real nas ruas da cidade. Certo, mas e a cozinha? Tipo, o funcionário lá fritando hambúrguer não fica completamente sobrecarregado recebendo dezenas de pedidos de carros que ainda nem chegaram? Na verdade, é o oposto. E é bem aqui que a inteligência artificial atua como uma maestrina invisível da coisa toda. Como assim? A tecnologia elimina a adivinhação. O sistema sabe com precisão cirúrgica a que distância o carro está e como está o trânsito até a lanchonete. Ah, ele calcula a rota? Isso. A IA calcula o tempo exato e manda um aviso direto para a cozinha, tipo, olha, o carro número 42 está exatamente 3 minutos de distância. Comecem a fritar as batatas agora. Gente, que sincronia. É absurdo. Quando o carro finalmente encosta, o pedido acabou de ficar pronto. Está quente, fresco e a entrega é feita imediatamente, sem que o motorista precise parar em um guichê de pagamento para passar cartão ou falar com alguém. Todo flui. Exato. É o que a Chloe Han, que é a diretora da agência Fitch Ratings, ressalta num dos nossos artigos de hoje. Essa entrega digital integrada melhorou não só a velocidade, mas a precisão absurda do pedido e a eficiência da mão de obra das lojas. Eu super entendo a eficiência logística disso, é inegável. Mas assim, o drive-thru clássico também funciona, mal ou bem. Isso não é só uma forma das empresas economizarem demitindo atendentes humanos, mas disfarçada de inovação? Olha, a economia de custos com certeza é um fator, não dá para negar. Mas a leitura estratégica da coisa vai muito além da folha de pagamento. Qual é a grande sacada, então? A questão central não é só vender hambúrguer ou frango frito de um jeito moderno.
É sobre capturar a lealdade de um consumidor chinês que chegou a um nível de exigência quase estratosférico. Eles não têm paciência para fila. Nenhuma. Esse consumidor vive num ambiente tecnológico onde a gratificação instantânea e a conveniência absoluta são a regra, não a exceção. Faz sentido. Qualquer segundo que ele perde esperando um troco ou tendo que repetir que não quer picles no lanche é visto como uma falha inaceitável no serviço. O fast food lá deixou de ser só sobre comida. Virou uma empresa de tecnologia da informação e de logística de altíssima precisão. Virou infraestrutura. Exatamente. O drive-thru não é mais um destino para onde a pessoa vai. Ele é um serviço fluido que se sincroniza dinamicamente com a trajetória dela pela cidade. Sincronizar com a trajetória. Nossa, isso conecta perfeitamente com a parceria que eu achei de longe a mais surpreendente de toda essa pilha de artigos. Qual delas? A da montadora. Porque se a meta é eliminar qualquer atrito da vida de quem está comprando, e as lanchonetes já estão rastreando os carros pelo GPS dos celulares, o salto lógico seguinte é o próprio carro se tornar o dispositivo de compra. Sem dúvida. E as fontes relatam exatamente isso. Em abril deste ano, o KFC fechou uma parceria inédita com a gigante de carros elétricos BYD. Eles criaram o que estão chamando de serviço de parada única de 9 minutos. O famoso One Stop Service. Esse mesmo. O conceito, basicamente, é combinar a recarga ultra rápida da bateria do carro elétrico com a alimentação do motorista. Trocando em miúdos, o carro elétrico virou um smartphone de 2 toneladas sobre rodas. É a melhor definição. E a interface desse smartphone gigante é o que torna toda essa logística viável, porque ela é totalmente guiada por uma inteligência artificial de voz embutida no sistema do veículo. Como funciona na prática para quem está dirigindo? Os proprietários desses carros da BYD não precisam mais pegar o celular, não abrem o WeChat e nem ficam cutucando telas sensíveis ao toque enquanto estão no volante, o que seria perigoso. Eles simplesmente fazem um pedido e pagam usando comandos de voz naturais dentro do carro. Falam com o carro como se fosse uma pessoa. Isso. A pessoa chega na estação de recarga, conecta o cabo de energia e no mesmo instante já pega a refeição que pediu na lanchonete ao lado. Mas, vem cá, vamos ser honestos por um segundo. Comandos de voz em carros não são exatamente uma novidade. Todo mundo que já teve um carro com aquele assistente multimídia antigo sabe a frustração que é. Aqueles que não entendiam nada, né? Sim, você grita ligar para a padaria e o sistema responde mudando a estação de rádio. É horrível. O que torna essa tecnologia que a gente está lendo nesses artigos algo realmente disruptivo a ponto de processar pagamentos sem erro financeiro? A grande diferença aí é o salto para o processamento de linguagem natural super avançado. A gente deixou aquela velha era dos comandos engessados lá no passado. Acabou o robótico. Acabou. A inteligência artificial dentro desses novos modelos da BYD atua como um concierge hiperinteligente. Ela consegue filtrar ativamente o ruído do trânsito na rua, o som do ventilador do ar-condicionado, e ela entende a real intenção por trás de frases super complexas. Dá um exemplo de como a pessoa pediria. Por exemplo, o motorista pode falar do nada. Eu tô com uma vontade de comer aquele combo número 3 de frango apimentado, mas tira o refrigerante de cola e coloca um suco de laranja no lugar. Direto, assim. Direto. E a IA do carro interpreta a frase toda, se comunica via nuvem com a inteligência artificial de inventário do KFC para checar se tem o suco em estoque na loja mais próxima e já processa a transação usando a biometria ou as credenciais de pagamento que estão atreladas ao perfil de quem está no banco do motorista. Tudo isso enquanto a pessoa procura a vaga para estacionar. Milissegundos. Literalmente, a IA do carro negociando com a IA da lanchonete. E segundo os artigos, isso está rodando num modelo específico da BYD por enquanto, mas já tem uma expansão prevista para o ano que vem. É aí que o volume chinês assusta. Pois é aí que a gente precisa olhar para a escala da coisa. Porque os números que o Ministério da Segurança Pública da China divulgou são muito difíceis de processar para quem está aqui de fora. São grandiosos demais. Demais. No final do ano passado, já tinha cerca de 44 milhões de veículos elétricos rodando nas ruas do país. Isso representa 12% do total da frota deles. 44 milhões é mais do que a frota inteira de muitos países desenvolvidos. Sem falar que a BYD sozinha já construiu mais de 5.000 estações de recarga ultra rápida no país. Sim, com aquela meta mega agressiva de chegar a 20 mil estações até o final deste ano. Exatamente. E é essa infraestrutura de energia, a rede de recarga, que é o grande motor ditando o ritmo da inovação nessas outras áreas comerciais. Como assim? A energia puxa o hambúrguer. De
De certa forma, sim. Veja bem, a química e a física das baterias criam um gargalo natural que a tecnologia ainda não resolveu por completo. Mesmo nessas estações ultra rápidas, recarregar um carro elétrico suficiente para continuar uma viagem longa leva um certo tempo. Aqueles 9 minutos que você mencionou. Isso. Esses 9 minutos não são um número que a agência de publicidade tirou da cartola. É uma janela de tempo rígida, projetada pela engenharia térmica das baterias da BYD, em conjunto com a capacidade logística das cozinhas do QFC. É um casamento técnico. Sim. Esse tempo de espera, que hoje é inevitável para o motorista, cria uma oportunidade de ouro para o varejo. Ele acaba forçando outras indústrias a se acoplarem a essa rede de energia para aproveitar o tempo ocioso de um cliente que literalmente não tem para onde ir enquanto o cabo está plugado. Gente, isso muda tudo o que a gente entende sobre como os grandes negócios operam. Porque, historicamente, as indústrias funcionam em silos muito bem separados, concorda? Sim, cada um no seu quadrado. A rede de fast food acorda preocupada em vender comida. A montadora de automóveis foca em vender chassi e motor. E a empresa de energia só constrói lá a estação de recarga. Era assim. Mas o que fica claro nessa nossa análise hoje é a morte desses silos. Para o modelo chinês funcionar, o restaurante depende criticamente do software de IA do carro, que, por sua vez, depende da infraestrutura urbana da rede elétrica, que depende de uma IA central nos servidores para sincronizar os pagamentos e as fritadeiras das cozinhas. É uma teia gigante onde uma indústria puxa a outra. É a morte dos silos tradicionais. Essa integração forçada é o que o Fu Yufu, que é um pesquisador do Su Merchants Bank e que foi entrevistado em uma das fontes, ele chama isso de uma sinergia de modelo ganha-ganha simplesmente brilhante. Ganha-ganha para todos os lados, né? Exato. Ele explica a lógica puramente econômica por trás desse movimento. A adoção em massa de carros elétricos podia ser muito freada se os motoristas ficassem entediados ou com raiva esperando a bateria carregar no meio do nada. Ninguém gosta de perder tempo. Ninguém. Então, dar a eles outro motivo, um motivo gostoso para parar o carro, resolve o grande problema de marketing da montadora. Genial. Ao mesmo tempo, aumenta drasticamente a exposição da marca da lanchonete e impulsiona as vendas de comida sem que o restaurante precise comprar terrenos caríssimos nas rodovias para construir drive-thrus do zero. Afinal, as estações de recarga da BYD já estão sendo espalhadas pela cidade inteira de qualquer jeito. Todo mundo maximiza o lucro aproveitando a mesma janelinha de 9 minutos. Isso me faz pensar numa coisa. Por que as marcas ocidentais gigantescas estão implementando isso tudo primeiro lá na China? Será que a gente veria, sei lá, Ford fazendo uma parceria idêntica com o Burger King lá nos Estados Unidos ou até aqui perto, em um futuro próximo? É uma ótima provocação. Porque parece um modelo de negócios excelente para qualquer lugar do mundo, né? Sim, lucro rápido e cliente feliz. Só que parece simples na teoria. Na prática, não dá para simplesmente copiar o código e colar esse formato no Ocidente amanhã. Por quê? Quais são as barreiras? O David Zhang, que é secretário-geral da Associação de Engenharia de Veículos Inteligentes de Xangai, ele pontua nos artigos que esse formato hiperintegrado é viável por causa de características super específicas do ambiente da China. Questões estruturais. Muito estruturais. Primeiro, a densidade urbana absurda e o planejamento focado da infraestrutura de recarga pelo governo permitem escalar essas estações de forma centralizada. Lá tem volume de pessoas para justificar o gasto. Exato. E o segundo ponto, que na minha visão é o mais importante, é a maturidade do ecossistema de pagamentos digitais lá. O próprio WeChat. Ele mesmo. Onde as empresas nos Estados Unidos e na Europa ainda sofrem lidando com dezenas de carteiras digitais concorrentes, sistemas de banco fragmentados e cartões de crédito físicos, o mercado chinês já opera com sistemas de pagamento universais unificados há anos. É tudo num lugar só. Isso permite que a inteligência artificial faça o meio de campo e transacione valores sem nenhum atrito, sem fricção regulatória ou de software entre o sistema da montadora e a maquininha do restaurante. Ou seja, não é só sobre ter o algoritmo de IA de ponta. É sobre ter o solo fértil, regulatório e de infraestrutura para que tecnologias diferentes possam criar raízes juntas, né? Exatamente.
O terreno importa tanto quanto a semente. E as nossas fontes de hoje já mencionam que eles estão testando expandir esse exato modelo de parada única para outras redes, tipo lojas de café e até aquelas marcas de chá com leite, o famoso bubble tea. Imagina você pedir seu chá com bolinhas por comando de voz, enquanto o carro elétrico estaciona absolutamente sozinho na vaga do carregador. É o próximo passo mais que lógico. A padronização de toda essa tecnologia vai baratear essa integração a ponto de que qualquer lojinha de conveniência de bairro vai poder se plugar na rede neural desses carros elétricos. Vai virar um padrão de mercado. Vai. O gargalo tecnológico vai deixar de existir. A única preocupação da loja vai ser a logística física de entregar o produto na janela do carro em menos de 9 minutos. Bom, para amarrar tudo que a gente destrinchou aqui hoje nesse episódio sobre os relatórios de negócios da China, eu acho que existe um fio condutor muito, muito claro. Ele liga aquele robô humanoide vendendo maquiagem na rua lá em Xangai ao processamento de inteligência artificial pedindo frango frito de dentro do banco de um carro elétrico. Qual seria esse fio? O grande objetivo disso tudo não é apenas deslumbrar o consumidor com um dispositivo com mais luzinhas ou a máquina mais complexa do mundo. O foco absoluto que une essas histórias é a eliminação agressiva de qualquer atrito na vida da pessoa. A tecnologia de ponta, seja ela um braço robótico com propriocepção avançada ou um algoritmo de rede neural calculando o tempo exato de uma fritadeira, é usada para criar um mundo onde a infraestrutura antecipa e atende às suas necessidades antes mesmo que você, como consumidor, perceba que elas existem. O futuro não é só super veloz, ele é tão integrado que se torna imperceptível. É uma bela síntese. É a tecnologia se tornando invisível, exatamente por estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É onipresente. Totalmente onipresente. E quando a gente analisa como a inteligência artificial já atua, hoje de forma autônoma, como a grande ponte entre o seu veículo, a rede nacional de energia e o varejo logístico, a gente se depara com uma implicação fascinante sobre o rumo da nossa economia global. Para onde estamos indo? Pense bem no cenário que nós desenhamos aqui. A inteligência artificial do seu carro já escuta o que você quer, ela negocia diretamente com os sistemas automatizados dos restaurantes, faz o pagamento usando o seu dinheiro sem a sua intervenção direta e ainda por cima organiza sua rota física pela cidade. Se os algoritmos já estão assumindo a frente de toda essa burocracia cansativa do consumo cotidiano, a gente precisa se perguntar uma coisa. O quê? Chegará um momento em que as grandes empresas vão simplesmente parar de direcionar campanhas de marketing para nós, humanos, e passarão a criar propagandas e incentivos projetados exclusivamente para convencer a inteligência artificial do nosso carro de que o produto delas é a escolha matemática mais otimizada.